O sentimento é de insegurança. Eu sinto que estamos bem vulneráveis, né? Porque mesmo estando em lugares públicos, com constante vigilância, câmeras, essas coisas, as pessoas não estão temendo mais nem o fato de estar em público para cometer um crime, digamos assim. O fato de ter uma câmera, o fato de ter pessoas vendo, não é um empecilho mais. E eu acho que isso também se deve à falta de impunidade. A pessoa pode estar ali de boa, com seus amigos, conversando, trocando uma ideia, e é esfaqueado. Enquanto que quem foi o esfaqueador não sofre nenhuma punição. Quinta-feira, 15 de maio. 2 homens invadem uma mercearia no bairro José Juste, em Mococa. Um deles aponta uma arma para a mulher que estava no balcão, enquanto retira o dinheiro do caixa. Ao perceber o crime, o proprietário do local aparece e, armado, dispara contra os assaltantes. Um deles morre no local. O outro é preso logo após receber atendimento médico. Um dia após o ocorrido, a casa do comerciante e um veículo que estava na porta do imóvel são vandalizados, supostamente em resposta ao ocorrido. Quinta-feira, 22 de maio. Uma mulher de 37 anos é morta com vários golpes por uma lâmina de soco inglês na frente da filha de 8 anos de idade. A autora do homicídio é a ex-cunhada da vítima, Jéssica Carolina de Souza, de 31 anos, que segue sendo procurada. O crime aconteceu em uma rua do centro da cidade, quando Cleide Paula da Silva deixava um estabelecimento noturno, onde estava com amigos e a filha. O terceiro caso aconteceu aqui, em uma praça ao lado da Igreja Matriz de São Sebastião. De acordo com as informações, um homem estaria aqui sentado no local na madrugada do último domingo, quando teria sido abordado por 2 indivíduos. Ele tentou reagir a um suposto assalto. Foi então que os meliantes dispararam contra ele com uma arma de fogo. Ou seja, até mesmo um espaço público é lugar para cometer crime. No último caso, a vítima, que foi conduzida para a UPA, já recebeu alta. Estava com a namorada no local quando foi abordada por um criminoso que teria tentado levar sua motocicleta. Uma onda de crimes que vem preocupando a população. Não, realmente são fatos, crimes que assustam a nossa comunidade, trazem assim, uma certa insegurança, medo, porque nós não estamos acostumados com essa situação. Então, realmente, a polícia tem se desdobrado não só para identificar as autorias, prender essas pessoas, como também se esforçado para evitar que isso aconteça, De janeiro a abril, os dados da Secretaria de Segurança Pública apontam uma estabilidade ou queda na maioria dos crimes violentos no município em comparação com o mesmo período do ano passado. Cenário que ficou diferente em maio. O crime de homicídio, principalmente, é um crime assim, muito difícil de você fazer um planejamento de local. É diferente de um crime de roubo, que ele costuma acontecer em determinados lugares, em determinados horários. O crime de homicídio, geralmente, principalmente às vezes o feminicídio, que acontece dentro de 4 paredes, dentro de uma casa, acaba sendo assim muito difícil de ser evitado, a não ser assim, com medidas que a gente tem feito aí, as pessoas têm pedido medidas de proteção aí, medidas protetivas, Então, é um dos mecanismos que a gente ainda tem e que a gente espera que agora com algumas mudanças aí que houveram aí, passem os autores a usar tornozeleira eletrônica, com mapeamento, para facilitar ainda mais esse mapeamento. Mas alguns casos que nós vimos aí em Mococa que foge totalmente ao casos aquele caso da senhora que foi esfaqueada lá, realmente
nós vimos algumas imagens, né, que conseguimos aí disponibilizar, que realmente, dificilmente, sabe, seria dentro de um padrão de investigação, de policiamento ostensivo, preventivo, seria evitado, né? Então, realmente, a gente fica triste com isso, não fica... É como se tivéssemos aí falhado em algum ponto, né? Por mais que seja difícil de determinar que aquela mulher fosse, a autora fosse partir para cima da outra, esfaqueá-la por diversas vezes, a gente sente que houve assim uma falha, né? Em alguma parte o Estado falhou, né? De alguma forma isso daí poderia ter sido evitado, de repente, anteriormente ao acontecido, com alguma medida sei lá, de intervenção da polícia, da justiça, de alguma forma isso pudesse ter sido evitado, né? A questão também daquele caso lá do José Juste, né? Que ocorreu lá o homicídio lá também, né? É realmente difícil, né? A gente pede, é lógico, né? Cada ser humano reage de uma forma, né? A gente sempre orienta que o particular não tome essa atitude, mas é difícil a situação, a avaliação, porque realmente estavam sendo vítimas de um roubo, uma situação bastante delicada, né? Então, trabalhar. A polícia tem que trabalhar, nós temos conversado muito com o Dr. Mauro, com a equipe de investigação aí em Mococa, né? Disponibilizado aí o que for necessário de apoio para que possa ser melhorado essas questões, né? Não deixar passar nenhum caso em branco, né? Quando infelizmente não é possível se evitar, pelo menos a gente tem que fazer justiça e prender as pessoas eventualmente envolvidas, no sentido de que isso sirva para coibir novos casos, né? Doutor, os índices de criminalidade aqui na região, como eles estão hoje? Ou não podemos nos basear no que vem acontecendo, por exemplo, que esses casos foram no mês de maio, observando meses anteriores, em Mococa esses crimes não eram comuns, não eram típicos? O que a gente pode falar que na realidade foi um mês atípico para Mococa, tá? Tivemos aí em outras cidades aqui outros casos, né? Tivemos roubo, então não tivemos homicídio, então foi atípico, foi atípico. A gente espera que não aconteça isso mais, né? Porque realmente fugiu do que nós imaginávamos para o mês, né? Então, assim, olhando a questão de quantitativa, tá? Não só Mococa como a região, segundo a própria Secretaria de Segurança, os nossos números são bons. Amanhã mesmo tem uma reunião em Piracicaba com o nosso diretor e também com a Polícia Militar a nível de região, né, da região do DEINTER 9, do CPI 9, e os nossos números, os números de Casabranca, são números bons. São João do Boa Vista são números bons. Só que, às vezes, determinadas situações de violência acabam chamando a atenção, né? Nós já tivemos outros casos de homicídio, tivemos outros casos de roubos, mas às vezes ele não assusta tanto, não traz tanta insegurança como os que aconteceram recentemente. Então, temos que trabalhar. A solução é trabalhar, não tem outro caminho, não tem outra forma. É trabalhar para que isso, cobrar aí dos policiais, né, nossos aí, no sentido de diminuir essa questão, esses números, né, que o nosso objetivo é sempre diminuir os números. Talvez até porque nós tenhamos aqui na região um dos números mais baixos da região do DEINTER 9, né, que é a nossa sede é Piracicaba. Aqui os nossos números aqui são números, eles têm o costume de brincar que aqui
tanto São João como a região de Casabranca, são consideradas a Suíça brasileira, porque os nossos números são bons, mas por serem números bons, as pessoas não estão acostumadas com essa violência quando ela aparece, diferente de outros lugares, que nem São Paulo, Campinas, Ribeirão, que isso aqui é uma coisa rotineira, né? Então, quando acontece isso, assusta, porque nós não temos esses números. Então, realmente, agora a nossa briga realmente é para manter lá embaixo, manter no zero, manter a população tranquila, poder dormir tranquilo. E quando acontecem situações como essas, que são atípicas, mas que trazem, de certa forma, um alarde para a população, existe uma estratégia diferente? É criada toda uma desenvoltura para poder devolver essa sensação de segurança para o cidadão? Sim, isso aí, a polícia, na medida que essas situações acontecem, a polícia tende a reforçar os locais que aconteceram esses crimes, né, a patrulhar mais esses locais, pedir prisões, né, prender essas pessoas, mostrar, tanto é que a gente traz isso para vocês, para a mídia, para que as pessoas vejam que aqui a polícia está trabalhando, né, que está sendo feita alguma coisa para que se recupere essa segurança, né, essa sensação de segurança, porque segurança tem, que na realidade um caso desse traz uma sensação que parece que está cheio de bandido na rua. E é um caso esporádico, né? Mas é inadmissível. Venhamos e convenhamos, isso é inadmissível. Temos a Polícia Civil com a Polícia Militar, eles sentamos, trocamos ideias, né, para que a gente possa tentar, de alguma forma, trazer essa sensação de segurança com operações policiais, com rondas, uma série de coisas para tentar melhorar essa situação. Doutor, e finalizando, como que o cidadão comum pode contribuir com esse trabalho, né? Qual que é a ação? Por exemplo, no caso da moça que vinha, supostamente a moça assassinada vinha sendo já ameaçada, essa comunicação com a polícia, de repente, é importante a gente destacar ações feitas? Sim, hoje tanto a polícia como a justiça, ela não tem, assim, descuidado das pessoas que procuram a delegacia, pedem medida protetiva. Não é só caso de Maria da Penha, existem casos que nem esse caso mesmo, que não, às vezes não é caso envolvendo casal, não é nada envolvendo Maria da Penha, mas a justiça determina afastamentos, determina medidas de segurança, e isso... E não cumprindo essa situação, a polícia solicita da justiça a prisão dessas pessoas, autua em flagrante quando a polícia militar localiza essas pessoas perturbando, fazendo de alguma forma, descumprindo a medida, ou seja, uma medida cautelar ou uma medida protetiva. Então, importante procurar as autoridades, né, noticiar o fato, requerer medidas para que a justiça acolha, né, e isso daí seja transformado aí de alguma forma numa proteção, né? Com certeza, com o avanço, né, a gente tem muito isso em grandes centros, São Paulo, Campinas, Ribeirão, que são as tornozeleiras eletrônicas para medidas protetivas, mas eu acredito que isso logo está chegando aqui na nossa área também. Isso é uma coisa que você consegue uma localização, né, uma geolocalização de onde o indivíduo está, se ele se aproximou, e a viatura que está na rua, ela vai ter essa informação em tempo real. Então, eu acho que isso vai ser será um benefício muito grande, assim, para as pessoas que têm uma medida de proteção, né, ou seja, protetiva ou uma cautelar. Bom, doutor, eu vou deixar o espaço aberto. Tem mais alguma coisa que acredito que seja importante a gente destacar aqui no TVD Notícias? Não, o importante as pessoas, né, acreditarem, né, que a polícia está aqui para auxiliá-las, né,
Nós tivemos um caso, acho que foi sábado para domingo, salvo engano, onde alguns indivíduos foram pegos na rua com uma bomba de piscina, né, um motor de piscina e tal, e eles foram conduzidos para o plantão e depois foram liberados, né, e aí algumas pessoas, a gente acompanha a rede social, e algumas pessoas criticando como é que eles foram soltos, tal, não sei o quê. É que as pessoas às vezes têm que entender que a polícia ela tem que trabalhar dentro da legalidade, né, senão ela vai ser punida também, né. Então, o que acontece? Muitas vezes não se identifica, como nesse caso, foi se identificar, localizar, foi aparecer a vítima depois, muito depois, somente no dia seguinte, que foi localizada aí o proprietário desse material, então os indivíduos já tinham sido soltos. Mas isso não quer dizer que esses indivíduos vão passar em branco, vão ser perdoados, nada vai acontecer. O Dr. Mauro já instaurou um inquérito policial, o inquérito policial já vai ser rapidamente concluído, porque já tem todas as informações, e essas pessoas que foram pegas vão ser responsabilizadas por esse furto, né? Quando eles confessam onde foi, fica fácil, porque você vai até a casa deles, e a casa da pessoa, que é onde eles indicaram, e bate lá e a polícia consegue localizar. Mas nesse caso específico, eles não falaram nada com nada, disseram que tinham encontrado, então realmente fica difícil para a polícia, às vezes, formalizar um auto de prisão em flagrante, porque você não tem a vítima. A lei determina que se tem a vítima do objeto, né? Mesmo porque, de repente, amanhã pode ser que esse objeto não ache o dono, ou mesmo que esse objeto amanhã o dono apareça e fale, não, mas eu joguei fora porque ela está queimada, está quebrada, pus no lixo. Então a gente não tem que obedecer à legislação vigente. Mas, no caso em questão aí, os indivíduos vão ser responsabilizados criminalmente e levados aí à justiça para que sejam tomadas as providências. No mais, também deixar aqui o telefone aí da 181, não só para denunciar, serve para denunciar qualquer coisa, não é só drogas, não é só roubo, não. O que tiver de errado, crimes aí envolvendo animais, agressões aí a vizinhos, alguma coisa, idosos, marido e mulher, que às vezes a pessoa não quer se meter. Diz que 181, essa informação vai chegar para nós rapidamente, nós vamos repassar para quem de direito e isso aí vai ser investigado. Muitos casos que têm chegado para nós têm sido aí motivo de prisões em flagrante e assim resolvendo algumas situações, sem que a pessoa tenha às vezes que se envolver, dar o nome. Diz que 181 você não tem que dar nome, nada, é sigiloso, você vai ser mantido no mais absoluto sigilo.